O Grêmio pode ter modificações em nomes e até de esquema contra o Fluminense. A gente fala sobre isso logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, não esquece de deixar o teu like, curtir esse vídeo, é óbvio. Deixa também os teus comentários e se não for inscrito, te inscreve no canal e ativa o sininho, ativa as notificações para saber de tudo que acontece por aqui. Tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo conteúdo sobre o Grêmio aqui no YouTube. Bom, e o Tricolor começa a definir a sua vida na Libertadores da América buscando vaga nas quartas de final. Tricolor gaúcho contra o Tricolor carioca, o Fluminense. Jogo no Couto Pereira às 7 horas da noite desta terça-feira. O Grêmio que ainda manda os jogos no Couto Pereira, Arena somente em setembro. Então, mandando o jogo por enquanto, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense, fazendo a sua casa, deve ser a despedida do Grêmio lá do Couto Pereira. E o Renato deve ter alterações no time, algumas causadas por desfalques. O Diego Costa, que estava sendo preparado para voltar contra o Fluminense, voltou antes, voltou contra o Corinthians, que o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, mas eu acho que ele estava no sacrifício, porque em Curitiba ele reclamou de dores no pubis. Não é nada que preocupe, que seja grave, mas ele não vai para o jogo contra o Fluminense. Ele já voltou, inclusive, para Porto Alegre, ele não fica nem à disposição no banco de reservas. Então existia essa expectativa. Ele não vai voltar a ser titular no Grêmio, nem mesmo ficar no banco. Uma outra alteração deve ser a questão do Felipe Carbajo. Felipe Carbajo, que vinha sendo utilizado como titular, está à disposição do Renato Portaluppi, treinou no último treino na segunda-feira antes do jogo, mas está sendo negociado com o futebol dos Estados Unidos, com a MLS, com o time do New York Red Bulls, e por isso pode não aparecer no time dando espaço para o Dodge, provavelmente. E outra questão é a do Kahneman. O Kahneman sentiu dores musculares nos treinamentos do Grêmio em Curitiba, está fazendo um tratamento intensivo para poder jogar essa partida, mas pode não conseguir. E talvez passe por aí uma possibilidade, inclusive, de troca de esquema. Nós falamos das dores de cabeça do Renato, as dores de cabeça positiva, que eram Braithwaite e Monsalve. Muita gente querendo que eles comecem esse jogo, mas não deve acontecer. O que deve acontecer, pelo menos uma tendência, é que o Braithwaite comece esse jogo, mas o Monsalve fique no banco de reservas. Vamos colocar os campinhos na tela. Eu preparei 2 campinhos para a gente ver com mais clareza as possibilidades. Um mantendo aqueles 3 zagueiros, que é um esquema que o Renato usou para fechar ali a defesa, para o Grêmio parar de sofrer tantos gols, e outro voltando para o 4-2-3-1, que é o esquema preferido do Renato e que vem sendo o esquema do time reserva do Grêmio. Então vamos lá, vamos colocar na tela. Primeiro, um time com 3 zagueiros, trabalhando com a possibilidade do Kahneman atuar. O time teria daí o Marquezinho no gol, com o Rodrigo Eli, o Gemerson e o Kahneman formando a zaga, o João Pedro aberto na direita, com o Reinaldo aberto na esquerda, o Dodi e o Vidiaçante fazendo aquele meio, e aí os 3 na frente poderiam ser o Cristaldo, o Braithwaite e o Soteldo. O Cristaldo talvez até jogando um pouco mais lateralizado, como joga o Pavon, é uma possibilidade, né? O Renato gosta muito dos jogadores, dos ponteiros, mas não dá para descartar totalmente, porque nessa hora tem que adequar. Talvez até o Cristaldo centralizado e aí o Braithwaite caindo mais pelo lado, ele já jogou assim, com o Soteldo também pelo lado, não tão abertos, mas como 2 atacantes propriamente. Pode ser, dá para jogar assim. A outra opção, e aí vamos trabalhar com o Kahneman não podendo atuar, é no 4-2-3-1. E aí o time seria mais ou menos assim. O Marquezinho no gol, com o João Pedro pela lateral direita, o Reinaldo na lateral esquerda, a dupla de zaga sendo formada por Rodrigo Eli e Gemerson, muito provavelmente, a dupla de volantes Dodi e Vidiaçante, e aí aqueles 3, né? O Pavon aberto pela direita, o Soteldo aberto pela esquerda, o Cristaldo centralizado e o Braithwaite como centroavante. Essa é uma opção também, né? O Monsalve ficando como uma opção de banco. A gente sabe que
o Renato disse que ou joga um ou joga o outro, né? Eu gostaria de ver até os dois juntos ao decorrer da partida, porque eles podem fazer essas funções, jogar mais lateralizado um ou outro, principalmente o Monsalve mostrou que consegue fazer jogadas aberto, né? Fez um jogadaço aberto pela esquerda contra o Cuiabá. Mas o Renato, nas suas entrevistas coletivas, deixa claro que é ou o Cristaldo ou o Monsalve. Então, tendência é que comece com o Cristaldo. Essas são possibilidades, prováveis time do Grêmio. Eu gosto mais da segunda opção, no 4-2-3-1, voltando para esse esquema. É claro que a gente tem o Reinaldo, que é uma avenida pela esquerda, e o esquema com 3 zagueiros fez com que o Grêmio sofresse menos gols. Só que vamos olhar para o adversário. É o Fluminense do Mano Menezes. O Mano Menezes adota esquemas mais defensivos também. Ele vai ter desfalques. Ele não vai ter o Marcelo, não vai ter o Diogo Barbosa, que eu não sei se é desfalque. Talvez seria melhor que se o Diogo Barbosa jogasse, né? Mas enfim, ele não tem ali os laterais esquerdos, vai ter que colocar um garoto na lateral. Ele tem outros problemas, não tem o Serna, que é um escape, um jogador muito importante no ataque do Fluminense. Então, não tem o Cano, né? Que já não vem jogando. Então ele tem problemas. Talvez ele adote uma postura mais defensiva, até por ser o primeiro jogo, até por ser o início de uma decisão. E aí não teria por que o Grêmio ter 3 zagueiros. Inclusive, o esquema com 3 zagueiros se mostrou ineficiente ofensivamente contra o Corinthians e o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil. Então eu gosto mais desse outro esquema. Mas e você? O que acha, né, desse jogo? Como é que escalaria o Grêmio? Colocaria o Grêmio com 3 zagueiros, mesmo que o Kahneman não possa jogar, entra o Jeromel, entra outro zagueiro, entra o Natan, entra o Gustavo Martins, ou vai no 4-2-3-1 e aposta aí no Braithwaite, que fez uma estreia de luxo, quem sabe ele possa classificar, começar a classificar o Grêmio para as quartas de final. Deixa nos comentários como é que você escalaria o time do Grêmio na Libertadores da América. Também não esquece de curtir esse vídeo. Se não for inscrito no canal, te inscreve e ativa o sininho, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais.